aqui, Pai, te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito para conosco, pelas Tuas bênçãos que Tu tem derramado, Senhor. Ó meu Deus, viemos ouvir a Tua palavra, louvar a Ti, entoar hinos de louvores e elevar as nossas súplicas a Ti, Senhor. Ó Pai bendito, te pedimos, Senhor, que Tu venha e parta o pão para nós mais uma vez, porque estamos famintos e necessitados de Ti. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo toda a igreja com uma boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É uma Abednego, tá ali? É uma Abednego aí, tá? Voltou aqui a assistir os cultos com a gente. Deus te abençoe, tá, irmão Abednego? Tá, Deus abençoe. Nós hoje vamos finalizar a mensagem da era de Esmirna. Nós estamos já há vários dias nessa mensagem e depois a gente vai para a próxima era. E é um estudo que a gente está fazendo com a igreja, das eras da igreja, porque nós sabemos que isso é de grande importância para todos os filhos e filhas de Deus, né? Porque é alimento espiritual, a revelação do que Deus fez no decorrer dessas eras da igreja, porque muitos crentes, até mesmo pessoas que estão vários anos nas denominações, eles não sabem nem a separação. O que diz aquelas cartas lá em Apocalipse, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, né, que ali na verdade existiram aquelas cidades, existiram aquelas igrejas, mas que cada igreja daquelas tinha tinha uma característica que é para uma era futura, que aquela era futura tinha as mesmas características daquelas igrejas naquelas cidades. E ali nós vemos que a última era é a era de Laodiceia. E a era de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, lá naqueles dias, eles tinham, vamos dizer, além de adoração pagã, as mulheres era quem dirigia, né? Era quem dominavam, eram sacerdotisa e tudo mais. E a gente vê que até mesmo como finalizou aquela era, aquela cidade, finalizou em terremotos, né? E nós vemos que a última era da igreja, a era de Laodiceia, que nós já estamos nela, vai finalizar com a vinda do Senhor Jesus Cristo e depois a grande tribulação, né? Com a destruição desse sistema mundial, né? Para ser implantado novamente o milênio, uma intervenção divina haverá na Terra depois que finalizar a era de Laodiceia. E o período que nós vamos ficar no céu para a festa das bodas do Cordeiro, depois retornaremos para a terra, como está lá em Apocalipse 19, quando Jesus Cristo volta para estabelecer o milênio na terra, um reino eterno. Ele vai sentar na cadeira como filho de Davi, para ter um reino físico na terra.
e só estão lá aqueles que estão com Ele no decorrer de todas as eras, né? Porque Deus teve um grupo de crente que Ele predestinou, como nós temos visto esses dias, predestinou para ouvir, dar ouvido à voz de Deus em cada tempo na terra. Amém? Nós vamos nos pôr de pé, nós lermos, vamos ler aqui o último, ou seja, Apocalipse 2, do verso 8 até o verso 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se diz judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem vencer, não receberá o dano da segunda morte. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar. Nós vamos ouvir o hino. E agora são vários cantores aqui, né?
Deus abençoe. Tem que ensaiar mais, né? Mas tá bom. Nós paramos no último culto falando aqui nessa primeira parte desse último versículo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o tópico, né, que a gente está estudando, e a gente já passou por tantos, já 3 cultos, né, que nós estamos nessa parte, né, da mensagem. Agora, a última parte que eu li aqui, o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma pergunta. É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. E aí o profeta, ponto. E depois o profeta fala, é o novo nascimento. Não é? É o Espírito de Deus entrando e enchendo, após você ter se arrependido, tendo ouvido a sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, quando você crê, você é batizado. Você está dando um testemunho de uma boa consciência, que você aceitou a Jesus Cristo e que você vai dar o seu testemunho batizando nas águas. É um símbolo de morte e ressurreição, quando você é sepultado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o passo seguinte é você ser cheio com o Espírito Santo, que é o novo nascimento. Muitas pessoas, eles vão até o primeiro, o segundo passo, mas não chega ao terceiro passo. E daí que nós vemos muitas pessoas que são assim chamados cristãos, mas não chegaram ao passo de nascer de novo. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Aleluia, porque se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Agora veja aqui, o que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crescem na doutrina da unicidade de Deus, da divindade. Porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. E desse modo nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito da vida de Jesus e então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar o poder. Não é? Então, você vê que eles fazem, às vezes, pensam, oh, você recebeu o Espírito de Cristo, depois você recebe o Espírito Santo. Não, só há um Deus. Deus é Espírito. E é o mesmo Espírito que ungiu a Cristo, que estava em Cristo, em Jesus, né? Que era a plenitude de Deus habitando ali naquele corpo de carne. Agora, para isso eu queria apenas, a gente está lendo aqui, tá nesse culto, nós estamos no meio de tem pessoas que estão através do rádio, ouvintes, que nunca viram, né? Não sabe. E aí eu quero dar uma explanação um pouco melhor sobre isto. Jesus, Senhor e Cristo
Senhor é Deus, né? O povo de Israel, os hebreus, ele não chamava ninguém de Senhor, a não ser Deus, Adonai, né? Que é o Senhor. Então aqui, Senhor e Cristo, aleluia. Aí nós vemos, a doutrina da Trindade é inteiramente inescriturística. Então você vê, nós já vimos isso aqui, nessa mensagem mesmo, né? Mas eu queria deixar isso aqui um pouquinho nesse final, dar mais uma pinceladazinha nisso aqui, tá certo? Sobre a doutrina da Trindade, que há muita confusão no meio denominacional e as pessoas acabam não entendendo, né? Mas quando você tem a revelação de Deus, você tem a revelação de Jesus, a sua adoração é aceita por Ele. Porque Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é edificada na revelação da palavra. E é por isso que a palavra, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a palavra. Aleluia! Porque você dando ouvido à palavra, você podendo ouvir a palavra, você é guiado por Deus e você é um filho, uma filha de Deus. Amém? A doutrina da Trindade é inescriturística, não é encontrada na era apostólica. A Bíblia não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa, mas sim que Deus foi manifestado em carne. Emanuel, Deus conosco, aleluia. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Ele era Senhor e Cristo, porém o tabernáculo de fora, que os homens podiam ver, foi chamado Jesus. Senhor e Cristo. O tabernáculo de fora, a carne, porque o nosso corpo terreno aqui é uma morada, é uma casa, não é? Para o nosso espírito. E Deus morar nele também, amém? Somos uma casa para Deus, porque um filho de Deus, ele é parte de Deus, amém? Como nós sabemos que o filho, ele tem as características do pai, e se você nasce de novo, um filho, uma filha de Deus, Deus vive em você. Aí você pode falar aqui o atributo. Nós somos atributo de Deus. Nós vimos aqui nessa mensagem das eras que nós estávamos nos pensamentos eternos de Deus. Então teve o pensamento eterno para a noiva espiritual e teve o pensamento de Deus para aqueles que iam nascer na terra. Para todos que iam nascer, mas tinha aqueles que foi elegido nele para ouvir a sua palavra. Por isso que nós vimos aqui no final de cada uma dessas eras da igreja,
sempre finaliza um versículo antes ou depois do final, ou seja, no final, um penúltimo ou o final. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então, quem tem ouvido para ouvir são aqueles que foram elegidos por Deus antes da fundação do mundo. E você foi predestinado para ouvir a sua palavra. Porque se não ouvir, irmão, de maneira nenhuma pode nascer de novo, né? Quer dizer, se você ouve é porque você nasceu de novo. Aleluia. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Mais uma vez, Senhor é Adonai, né? E Cristo, Atos 2:36. Pode ver aí, Senhor Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos batizaram lá em Atos 2:38, no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Filipe batizou em Samaria no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro batizou lá em Cornélio, Atos 10, no nome do Senhor Jesus. Porque eles tiveram a revelação de quem é Jesus Cristo. Porque muitos têm Jesus como uma segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade, que nós vimos aqui que é inescriturística. Isso foi criado no ano 325, no Concílio de Nicéia. A Igreja Católica misturou o cristianismo com o paganismo, porque eles adoravam vários deuses. Mas é como aquele rabino judeus falou para o profeta: não se pode dividir Deus em três e dar um judeus, porque isso é paganismo. Só há um só Deus e Senhor de todos nós. E esse Deus foi feito carne. Nós somos salvos, purificados pelo sangue de Deus. Aleluia! Agora veja aqui, só para a gente voltar de novo ao nosso... Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa a menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! É uma pessoa manifesta em carne. E não três pessoas, mas um Deus manifesto em três títulos maiores. Aleluia! E aí, nós vemos aqui, em Apocalipse diz plenamente que Jesus, o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega. O que significa que ele é do A até o Z no nosso alfabeto. Ou melhor, é tudo. Ele é Deus poderoso, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Aleluia. Então nós vamos voltar aqui, porque aqui ficou bem resumido e eu queria dar mais essa explanação para os que estão nos ouvindo, não é? Pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, às vezes vai achar estranho o que eu vou ler aqui. Ele disse: o que acabamos de expor
Seria mais fácil de que todos compreendessem se todos crescem na doutrina da unicidade de Deus, da divindade, porque não há três pessoas na divindade, mas uma. E desse modo, nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito de vida de Jesus, e então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por que estávamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa? Porque se a salvação vem do Senhor, e há três senhores, então ele, Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que ele e apenas ele é Deus. Aleluia! E apenas ele que está entrando no crente. São João 14,16 diz que o Pai enviará o Consolador. E daí você diz, mas aqui está dizendo que vai enviar outro Consolador, né? Mas você continua só lendo aí. Você diz, mas no versículo 17 diz que ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18 ele diz que voltaria para eles. No verso 23, falando dos discípulos, ele disse, viremos Pai e Filho. Para ele, por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa, abrangendo a divindade. É uma pessoa abrangendo a divindade. E esse evento aconteceu no Pentecoste. Não há duas vindas do Espírito Santo, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente crê em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continua até receber o Espírito. Crê em Jesus para a remissão dos pecados. É batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, mas precisa continuar. Na Bíblia, o rei Tiago, da tradução rei Tiago, ele diz, você recebeste o batismo com o Espírito Santo desde quando credes, né? E às vezes as pessoas faz confusão, diz, não, quando você crê em Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Não é assim. O Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. Ele é o sinal, o apóstolo Paulo diz que é o sinal, para o dia da nossa redenção. Nós estamos selados, Agora, você tem que crer, obedecer, Agora, você diz, bom, eu amo a Jesus, eu creio nele, mas você não ama se você não obedece. Jesus falou isso aqui em São João 14, Eu quero voltar aqui, só para vocês, para a gente se inteirar aqui um pouco mais. Aqui. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra.
Você não pode amar a Deus. Isso aqui é o verso 23, capítulo 14. O meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós já vimos aqui Pai, Filho. Amém? Porque é uma pessoa só. Quem me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou, tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, e aí ele fala, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixai-vos a minha paz, deixai-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dolo como o mundo dá. Não se turbe os vossos coração, nem se atemorize. Ouviste o que foi dito, o que eu vos disse, vou e venho para vós. E aqui já é pronome pessoal. Vou e venho para vós. Aleluia! O batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, é Jesus em outra forma. Amém. Aleluia! Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, né? Você vê, Deus é Espírito. Jesus falou ali para aquela mulher no poço de Jacó, ela disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito e Ele é Santo, então é o Espírito Santo. Aleluia! Então não há confusão. Amém? Antes de encerrar este assunto, eu sei que é uma pergunta em sua mente. Você vai querer saber se eu creio na doutrina da preexistência. Eu não creio nessa doutrina mórmon da preexistência das almas. Tanto quanto não creio em reencarnação e nem na transmigração das almas, de almas. Seja cuidadoso aqui e veja isto. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente. Aleluia! A palavra de Deus é a semente. Aleluia! E é isso lá atrás, no passado, longe demais para a mente humana alcançar, o Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Romanos 9:13. Nem tinha nascido e nem feito bem ou mal. Veja, era o pensamento. E depois esse pensamento foi expresso. E Deus comprou de volta a Jacó, porquanto somente Jacó era semente. Então nós vemos que muitos estão no mundo, mas tem aqueles que são semente, a palavra semente de Deus. Aleluia! Apenas Jacó tinha a semente.
E por isso que tinha respeito à primogenitura e o pacto de Deus. Se você é semente verdadeira, você ouvirá essa palavra. O Espírito batizará no corpo de Cristo. O Espírito o batizará no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhe poder, e você receberá a palavra. Você receberá a palavra para o seu dia e a sua era. Então, cada filho de Deus que tinha a semente de Deus, eles ouviram a palavra da hora. Por isso, mais uma vez, recito essa parte do versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Você vê quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra lhe é revelada? Observe novamente, Jesus era a semente real. Ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito chamou, o pensamento manifestado pela palavra, ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas, a obedecer à palavra. Ali João falou, não, sou eu que preciso ir a ti, e tu vem a mim. Ele disse, deixa que se cumpra toda justiça. Então, Deus mesmo, ele feito carne, ele obedeceu à palavra, a sua palavra. Aleluia! O Espírito Santo veio sobre ele e vos disse, esse é meu filho amado, e a ele ouvi. A voz não disse, este tornou-se meu filho. Jesus era o filho. O Espírito Santo o reconheceu como aquele filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim, e o mesmo padrão conservou-se no Pentecoste, e sempre depois ele saiu em demonstração do poder, recebendo de Deus proveniente de Deus a plena revelação para aquele dia. Cada filho de Deus. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era que vive, né? Porque se você não ouve a palavra para a era que você vive, Deus manda um mensageiro, mas você está lá no passado, você não conseguiu ouvir a mensagem daquele mensageiro, você não recebeu ele, aquele enviado de Deus, então você não era essa semente, né? Mas se você é a semente, quando você ouve a palavra do mensageiro da hora, você reconhece, você recebe, amém? Deixe-me mostrar-lhe mais claramente. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrange toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Efésio, Esmirnas, Pérgamo, Tiatira, Sardos, Filadélfia, Laodiceia, escreve, isto diz aquele, etc, etc, que tem ouvido, ouça, singular.
o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos, os que se chamam em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo, qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aí está, irmão. É por isso que nós damos ouvido e reconhecemos a mensagem do mensageiro. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta. Nós que temos a semente de Deus. E aqui nós vimos lá no passado a eleição, né? E até foi exemplificado aqui, até mesmo na geração natural, né? O ovo com o germe do homem, ali vem muitos, só um. Há uma seleção ali. A mesma coisa. São aqueles que têm os ouvidos para ouvir. É aqueles que têm a semente de Deus, que ouve a palavra de Deus do seu dia. Você viu um exemplo ali nos dias que Jesus estava na terra. Ali tinha tantos leitores, tantas denominações. Tinha os fariseus, saduceus, herodianos, não é? Eles pregavam no templo, eles tinham convertidos, os prosélitos, até mesmo de outras denominações. Mas eles não puderam ver a palavra da hora. Apenas um pequeno grupo pôde ver. É muito fácil você ver o que Deus fez no passado e ver na Bíblia até mesmo o que Ele vai fazer no futuro. Mas você vê o que Deus está fazendo nos seus dias, e isto é muito difícil. Só esses eleitos, essa semente de Deus que pode ouvir. Por isso que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Aqueles que ouvem não estão obtendo a própria revelação privada, nem é um grupo obtendo a sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Agora, não acho estranho que esse seja o caso, porque Paulo estabeleceu esse padrão sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha a plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos que admiram que Paulo era mensageiro, profeta aos gentios para aquele dia. E observe também pela ilustração
precisa na palavra que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam em Macedônia. E eles, os macedônicos, ouviram o que o Espírito tinha a dizer através da palavra, através de Paulo. Ao passo que as pessoas na Ásia não ouviram. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão, né? Esse é um padrão que se repete, que tem se repetido no decorrer das eras. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa era, ou seja, numa certa área. Em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através dos ministérios de outros que foram fielmente instruídos. Ela se espalha, né? Nós somos aqui, somos pregadores, nós somos um retransmissor da mensagem do mensageiro desta era que Deus trouxe. Mas é claro que todos aqueles que saem e nem sempre aprendem o que é necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Isso é o segredo. É falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas dizendo somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E Paulo foi o mensageiro da era de Efésio, a primeira era. Porventuramente saiu dentro de vós a palavra de Deus? Ou veio a ela somente para vós? Para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento é se extingue. Quão cuidadoso devemos ser em ouvir uma voz. Ouvir uma voz. Porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Aleluia! Você pode repetir. Ouvir uma voz. O Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo ademoestou dizendo o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra de que tinha dado por revelação. O quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros. Então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Estou concluindo aqui, tá? Para concluir aqui essa última parte aqui da mensagem à era de Esmirna. Eu espero que vocês estejam começando a ver isto agora. Talvez você possa compreender agora, porque eu não concordo com fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra, de maneira que o Senhor a revelou agora. Eu não cobri todo o assunto, isso exigiria um livro separado, mas pela ajuda do Senhor teremos muitos sermões, fitas e mensagens sobre todos esses pontos para ajudá-lo a entender, a encaixar toda a Escritura. E aí que você vê, cada vez que nós vimos aqui o público, nós trazemos uma mensagem do profeta. Aleluia.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas de cada era. Em cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Se você é cristão, você voltará ao que o Espírito está ensinando. Isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro para cada era pregará essa palavra. Cada avivamento novo e verdadeiro será por causa de homens que voltaram à palavra para a sua era. O clamor de cada era é a repreensão. Vocês deixaram a palavra, arrependam-se, voltem à palavra. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último Apocalipse, há um só motivo para desagradar de Deus, para desagrado de Deus. Deixa a palavra. E há um só remédio para reconquistar o seu favor. Volte à palavra. Na era de Efésio, e nesta era em que cada era que contemplaremos, veremos que isto é verdade. E nessa última era, que é a nossa era, encontraremos o total escurecimento da palavra. É a era mais escura, é essa última era que nós estamos vivendo. A completa apostasia, terminando na grande tribulação. É uma apostasia. Tudo está ao contrário. Mas tem um pequeno grupo que eles ouvem a voz de Deus. Se você é semente verdadeira, se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará a sua palavra mais do que seu alimento necessário e anelará viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a minha sincera oração por todos nós, que possamos ouvir o que o Espírito está nos trazendo da palavra hoje. Aleluia. E aqui, irmão, nós finalizamos a era de Esmirna. Foi muito bom. Graças a Deus. Tivemos muitos cultos abençoados, muito assunto profundo nessa mensagem. Como só uma era, ela cobre todo, vamos dizer assim, toda a plataforma da igreja de Cristo, né? Nós vimos aqui nessa era de Esmirna. Nós vamos continuar, porque aqui nós falamos da morte eterna, vamos dizer, do inferno que não é eterno. Nós falamos num culto, nós falamos de todos os assuntos, né? Da tribulação dos 10 dias, né? Em que ano foi muito fundamental para saber, né? Determinar a posição dessa era de Esmirna. Nós ouvimos. Se você não pegou todos os cultos, não assistiu, você pode voltar ao canal e ouça, porque nós já pregamos vários cultos. Esse mês, eu acho que desde o mês de julho, né? Nós começamos aqui nessa mensagem, nessa era. E nós vamos prosseguir. Nós já estamos avançando, já passamos aqui o Deus em simplicidade, né? Não, a revelação de Jesus Cristo, a visão de Pátimo, a era de Efésio e agora terminamos a era de Esmirna. Nós vamos prosseguir nesse estudo que é tão maravilhoso para nós e tão edificante para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Vamos nos pôr de pé e vamos encerrar esse culto orando.
Maravilhoso e eterno Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, quando mais uma vez estivemos reunidos em torno da Tua Palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor. Ó Pai bendito, como nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa tão grande revelação. Ó Pai bendito, pela Tua graça, a Tua misericórdia, nos ter, Senhor, nos elegido em Ti, o Teu grande amor, de ter nos elegido em Ti antes da fundação do mundo. Nós Te amamos, Senhor. Portanto, nós obedecemos a Tua palavra e estamos aqui de prontidão, ouvindo a Tua voz. Ó Pai bendito, Tu fala com cada um de nós. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês.